Mas você me avisa, Steve, pô. Mas você me avisa, Steve, pô. Mas você me avisa, Steve, pô. Boa noite, galera. Tivemos alguns problemas técnicos com áudio, mas agora acho que tá rolando, né? Vou repetir tudo que eu falei. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o primeiro debate da virada criativa do setor. É o primeiro do ano de 2021. E nesse debate a gente vai falar sobre o eixo ambiental. E dentro desse eixo, eu, Areta, serei a mediadora. Meu nome é Areta Monteiro, eu sou cientista ambiental e voluntária do Instituto no Setor. E vou trazer os convidados especiais, que são a Fernanda Messias, que vai falar um pouco sobre a criatividade como uma dimensão da sustentabilidade. O Rafael Reis, que vai falar sobre economia circular e transformação territorial. O Bruno Macedo, que vai trazer um novo olhar sobre o modelo de interagir com o planeta, e a Ana Arski, acho que é assim que fala, que vai trazer processos regenerativos versus processos de escassez. E o nosso tema principal é como lidar com o absurdo instaurado. E diante de tudo que a gente vem vivendo, né, eu acredito que algumas pessoas que estão aqui presentes perceberam os últimos fatos dentro do território do setor comercial sul, e acho que a gente pode conversar bastante, dialogar sobre como a gente trazer todos esses pontos dentro do setor e junto com isso, pensar em soluções para o planeta mesmo, né? A gente pensa no micro para a gente pensar no macro. Então, agora eu vou convidar a nossa primeira convidada, Fernanda Messias. Fica à vontade para ligar seu microfone. Boa noite a todos, boa noite os demais palestrantes, o público todo aí que está nos assistindo. Foi muito desafiador quando eu recebi o tema do nosso debate, né? E eu comecei a fazer um exercício tentando chegar até a criatividade como dimensão da sustentabilidade, que é algo que eu vejo hoje como algo muito presente e cada vez mais nesses tempos de pandemia. Então, aqui eu estou tratando a sustentabilidade em 8 eixos, né? Cultural, social, ambiental e econômico, que são os eixos da nossa virada, e também o político, o tecnológico, o territorial e o ético, que são mais discutidos no âmbito da academia, mas que eles perpassam as dimensões da sustentabilidade. E aí a gente fica pensando, poxa vida, a gente no meio de uma pandemia, como é que isso se dá, né? E quais são os absurdos? Fiquei me perguntando, e também num grupo de pessoas que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu comecei a fazer uma listinha, assim, as perdas das conquistas sociais, as perdas de direitos, as culturas dos povos dessa nação tão sufocados, e cada vez mais, a destruição ambiental, a mineração nas terras indígenas, as reservas ambientais ameaçadas, a banalização da violência, a crise da velha economia, né, baseada no hardware, e aí a gente já começa a entrar um pouco na ideia da economia do intangível, a falência das instituições públicas, né, o fisiologismo dos homens públicos, que a gente vem presenciada, e aí uma frase que eu recebi entre os meus contatos, falava assim, o caos da esfera pública acaba afetando a esfera privada. Muito forte isso, né? Já não é mais possível blindar a nossa vida privada, como foi em algum momento, desses efeitos da vida pública, porque a coisa já se mistura. Quando se fala que a vacina não vai chegar no Brasil, a nossa vida privada se impacta, por exemplo, e isso acontece em todos os campos, né? E o forte preconceito, né, étnico, religioso, sexistas, de classes. A gente voltou a uma política medieval, que é o tema que mais retorno eu tive, e talvez por ter mais presente hoje na nossa vida no Brasil, né? A gente está em isolamento há quase 1 ano, afinal de contas, né? E o que seria da gente se não fosse a cultura e a tecnologia durante esse tempo? O que seria da gente se a gente não tivesse filmes, música, e se não tivesse conectado na internet para poder trabalhar, para poder acessar tudo isso? Ou seja, a economia criativa na essência. A gente está vivendo hoje, o nosso dia a dia, os 2 princípios da economia criativa, que é a cultura e a tecnologia. Então,
a gente está andando mascarado, né, pela rua, né, e vivendo um modelo de organização social que foi colonial, imposto pelo medo, e que a gente ainda continua muito refém disso, ou seja, isso tudo impactando na nossa vida pessoal. A gente tem algumas percepções que eu acho que vale a pena comentar, principalmente no âmbito ambiental, que são a percepção de que a gente precisa de menos. Então, hoje, o que a gente precisa? De alimento, de higiene, de serviços, de conexão à internet e de acesso a produtos básicos. Aquela ideia de status, de acumulação de coisas, ela começa a entrar na nossa vida desmoronando, assim, desfacelando. A gente não precisa de tanto para estar vivendo, e a gente está presenciando isso, né? Isso reduz, né, uma série de impactos, assim, econômicos e de planejamento, né? Começa o gasto individual com mobilidade, a gente começa a buscar outras formas de se comunicar, outras formas de acessar, que não necessariamente o automóvel, ou ir até lá, cá estamos nós, um debate online, e a necessidade de um maior espaço físico dentro de casa, e um contato com a natureza. O mercado imobiliário em Brasília, por exemplo, deu um boom, não tem mais casa nem lotes para vender, porque as pessoas estão saindo das suas casas, estão saindo dos seus cubículos, que elas só iam para dormir, para viver uma casa, para viver um espaço privado que lhe dê um conforto, que lhe dê um meio ambiente mais agradável, né? E a gente está vivendo esse ano todo aí privado de uma liberdade de encontro. A gente não consegue ver os nossos amigos se não for através da tecnologia, né? E estar conectado hoje tira um pouco dessa sensação pesada da solidão. E, obviamente, o contato com os filmes, com as músicas, com toda a produção cultural, né? Eu vi... E aí, assim, nesse cenário muito único, né, que nós estamos vivendo na nossa vida, o que eu mais percebo é uma necessidade de acolhimento muito forte, que a gente começa a pensar, poxa, como que a gente pode aproximar as pessoas, nos aproximar através de uma linguagem que seja única, através de sonhos que sejam nossos, né? E aí eu comecei a fuçar e entrar em contato com várias pessoas e fortemente o que tem salvado as empresas que não fecharam tem sido a criatividade, né? E o pensamento fora da caixinha, que é isso, você sair daquele padrão que a gente conhece e pensar o inimaginável, aquilo que a gente nunca pensou antes. Criar, realmente, abrir a nossa mente para novos espaços de criação. E aí, eu conversando com um empresário da área gastronômica, perguntando como é que tinha sido esse ano, ele falou que no início eles ficaram com medo, né, e apreensivos, mas de repente eles, em algum momento, eles quiseram sair dessa energia. E começaram a olhar positivamente para isso, e disse que foi o ano que mais cresceu o negócio deles, com tantos restaurantes fechando, alguém do ramo de alimentação dizer que foi o ano que mais cresceu desde que eles abriram, e é uma empresa que já tem algumas décadas, né, e ele fala que minha visão sobre o momento, até copiei aqui, consolidada depois de um ano de pandemia, é de a busca de um olhar positivo e de oportunidades. A forma como enxergamos o momento, por mais duro que ele seja, é uma questão de escolha. E ao buscar essa perspectiva positiva, as naturais oportunidades da crise se abrem. Ou seja, o lamento, ele nos coloca para baixo, ele nos limita, ele nos coloca dentro de uma camisa de força que não consegue, onde a gente não consegue ver além disso, né? E aí eu vou começar a provocar um pouco para algumas saídas que eu comecei a imaginar a partir da inspiração, inclusive, desse empresário,
que eu acabo de citar. Eu acho que a gente precisa pensar, como eu falei, nesse inimaginável. Precisamos ser criativos para pensar naquilo que ainda não foi pensado. A gente está vivendo uma situação impensável. A gente vai encontrar com o mundo, no final desse túnel, impensável. Vai ser outro mundo, vai ser outra realidade. O que a Areta comentou sobre o setor comercial é uma realidade em diversas áreas, principalmente na cultura, que os artistas, de uma forma geral, estão tendo que se reinventar nesse momento, né? Eles não podem mais ir a shows, eles não podem mais provocar aglomerações. Então, como fazer cultura nesse ambiente tão fechado? A gente precisa criar algo que não foi pensado ainda. Estão surgindo aí soluções, lives, canais e tal, né? Mas eu também posso sugerir algumas referências do bem-estar, que começa em abrir essa mente, né? Então, também, como eu falei, algumas sugestões foram selecionadas também dentro da minha bolha, buscando oportunidades nesse isolamento. Como bem disse esse empresário, quais as oportunidades que a gente tem de estar com tempo possível de ser gerenciado, sem tanta pressão externa, sem o tempo que a gente perdia no trânsito, como que a gente pode aproveitar essa gestão do tempo no resgate da própria essência, nesse caos externo, né? Então, surgiram várias sugestões, como práticas integrativas, meditação, yoga. As pessoas que parecem estar passando melhor por isso são pessoas que estão buscando abrir esse espaço dentro de si, para além do que parece ser o caos que a gente não consegue vencer. Ou buscar também atividades prazerosas, né? O que te dá prazer? O que você gosta de fazer? Dançar, pintar, atividades artísticas, tocar um instrumento. O que te dá alegria, satisfação? Isso vai te abrir a campos para esse inimaginável, para aquilo que você nunca imaginou antes. E hoje tem aula online do que você quiser. Então, a gente pode sonhar. Essa oportunidade é única para a gente sonhar. Me lembro que antes da pandemia não tinha tempo para nada, parecia que eu estava comendo em 5 minutos, tudo era em 5 minutos. E, de repente, eu me vi com tanto tempo, tendo que lidar com coisas que eu nunca imaginei, o convívio intenso com a família, e o lamento, sair do lamento foi talvez a melhor saída que eu encontrei para começar a ver outras coisas, né? Queria trazer também algumas referências, tá? De organização social, política e religiosa da nossa história, porque o fisiologismo que hoje a gente percebe e que nos corrói, né, como nação, pede pede uma nova organização social, política e de sociedade, né? E aí eu vou provocar um pouquinho, se essa referência for eurocêntrica, já que a gente voltou à Idade Média, do ponto de vista social e político, que vem um novo renascimento cultural, ambiental e econômico, que a gente abrace essa nova economia que não precisa do hardware, que a gente está vendo que o que a gente precisa de hardware é a nossa casa, é o nosso computador. No resto, a gente está precisando de muito pouca coisa, não é? A gente precisa essa reinvenção da sociedade, que não há colonial, porque a gente herdou um modelo que para a gente não serve, e a gente está sempre se autocriticando, porque nós não somos como na Europa, porque nós não somos mesmo. Nós somos de outra origem, que nos foi negada essa história, e que o Brasil a gente só aprende que o Brasil começa a partir do descobrimento, chegada dos colonizadores. Olha que cruel, com todo o nosso passado, com todas as pessoas que formam a nossa população mestiça. Então, antes dos portugueses chegarem, haviam civilizações riquíssimas, que a gente desconhece, e que tinham organizações sociais e políticas muito diferentes dessa que nos impuseram.
inclusive com outras línguas, outras linguagens, e eu fico ouvindo que, olhando para isso, eu tive, nessa pandemia, inclusive, um acesso a algumas dessas coisas, uma curiosidade, e hoje eu vi que tem muita informação. Claro que a gente não aprende isso no colégio, infelizmente, isso não faz parte da nossa formação. A gente é formado para ser colonizado, a gente é formado para se sentir menor, a gente é formado para achar que o Brasil só começou quando os portugueses chegaram, e não é verdade isso. O Brasil já existia antes, existiam civilizações, a América Latina tinha civilizações de uma complexidade e de uma riqueza de valores, de cultura incrível, que a gente não tem essas referências para nos reinventar. A gente precisa se reinventar. E aí eu vou provocar vocês num desses conhecimentos de cultura pré-colombiana que chegou para mim, que é a lei do tempo, ou sincronário da paz. Por exemplo, em que lua que a gente está? Provavelmente, quem está ouvindo aí vai ter que olhar na folhinha para saber em que lua que a gente está. Isso está dizendo o seguinte, ó, a gente não sabe o que é a natureza. Nós, seres humanos, fazemos parte de alguma coisa. Agora, ou a gente faz parte desse caos, onde o tempo é dinheiro, ou a gente ressignifica o nosso tempo. E essa lei do tempo, que é o calendário maia, que é de 28 dias, 13 luas, o tempo não é dinheiro, o tempo é arte. O tempo é contínuo, não tem sábado e domingo. As pessoas trabalham a cada 4 dias ou a cada 5 dias, e o resto do tempo elas têm o ócio criativo. A gente pode... e existe um movimento internacional para a mudança do calendário a partir da riqueza e a complexidade desse calendário. Por exemplo, eu estou dando essa referência porque o tempo é a coisa mais democrática que a gente tem, né? Todo mundo tem o mesmo tempo, mas a gente é escravo do tempo pelo dinheiro, e o que faz com que todo esse fisiologismo de homens públicos pensando cada vez em si, diante de uma sociedade miserável, é por causa do dinheiro. Claro que se o tempo é dinheiro, e se tudo que a gente tem é tempo, agora, se a gente muda isso, onde tempo é arte, onde tempo é criatividade, a gente consegue pensar nisso. E só fechando essa ideia das dimensões da sustentabilidade, eu falei dessas 8, e todas elas, qualquer uma delas, principalmente agora, sempre foi assim, mas principalmente agora, elas só podem ser ativadas a partir da criatividade. Como é que a gente vai pensar num outro mundo se não for criando esse mundo? Se não for abrindo esse espaço ambiental, social, econômico, uso da tecnologia, que fim que a gente vai dar no nosso território, como vai ser a ética desse novo mundo? A gente precisa criar esse novo mundo para que ele seja realmente mais sustentável. E, de fato, o ser humano precisa se ver como parte da natureza, e não como a Revolução Industrial sempre quis que acreditássemos que o homem domina a natureza. Não, a gente é parte dele. A gente é parte dele, e a gente precisa pensar que país a gente quer, que futuro a gente quer, o que país nós somos. E fica aí a provocação para os outros debatedores de que a gente precisa criar esse mundo. Tamo junto. Muito bom, Fernanda. Gostei muito de tudo que foi colocado, né? E essa questão da criatividade, eu acho que dialoga diretamente, né, com as formas que a gente tem que se virar para fazer a coisa acontecer numa dimensão ambiental, né? A gente tem que ter essa criatividade para a gente criar isso diante de um cenário caótico mesmo, porque o que a gente está vivendo é totalmente o oposto, né? Diante desse sistema de produção mundial, né? Então, agora eu acho que vai dialogar bem
Vou convidar o Rafael Reis, para poder falar um pouco sobre economia circular e transformação territorial. Acho que ele vai abrir um pouco mais a nossa mente sobre esse tema. Chega mais, Rafa. Boa noite, Areta, boa noite, Fernanda, boa noite a todos. Então, eu tinha preparado uma apresentação e com os acontecimentos dos últimos dias no setor comercial sul, né, com todo mundo está acompanhando, eu dei uma alterada no roteiro, né, que eu tinha preparado. E eu queria começar primeiro apresentando aqui a cupida da minha relação no setor, que é a Fernanda. Foi ela que me apresentou o trabalho dos meninos e eu pude conhecer um pouco mais, né, do que estava sendo feito no setor comercial sul. E a partir disso, falar de como é importante a gente ter essa aproximação com os territórios, né, porque a gente tem uma visão de pessoal e de muita relação com essas construções, né, de Estado, de o nosso país, o Distrito Federal, mas, na verdade, a gente mora nas cidades, né? A gente está no território, a gente vive os nossos problemas, as nossas aflições. A Fernanda falou aí dessa questão da migração dos apartamentos para as casas, né? Isso tudo se dá no território. E a gente só consegue avançar, né? A gente só consegue transformar o mundo se a gente tiver essa percepção de que a gente começa onde a gente mora. E essa relação, ela é construída, não é de forma individual, ela é construída de forma coletiva, né? Muitas vezes, eu sou de uma cidade, eu até estava lembrando disso hoje, eu sou de uma cidade de 7 mil habitantes, mais ou menos, mas quem mora uma parte na zona rural, outra parte na zona urbana, e na cidadezinha mesmo mora 3 mil habitantes. E eu queria começar a discutir, né, esse tema de economia circular a partir dessa visão, né, de uma criança que morou no interior, que percebeu o mundo a partir dos seus olhos no interior e que começou a ter relação com o desenvolvimento sustentável a partir de uma atividade na sua escola de ensino fundamental no interior. Eu morava em Cristalândia, no Tocantins, e estudava numa escola pública, e tinha uma professora de geografia, e quem já morou no interior, quem tem parente no interior, lembra que a gente tem uma relação muito diferente com a natureza. Então, assim, não tem um clube, não tem assim, tem o rio, tem o açude, tem outros meios, né, de se divertir. E nessa escola, eu tive o primeiro contato com o desenvolvimento sustentável, né? E eu tinha uma professora que criou um projeto, e aí tem tudo a ver com o setor, no setor e com o setor comercial sul, que ela criou um projeto de um bloco para o carnaval dos alunos, né, do ensino fundamental, que chamava Ecologicamente Apaixonados. Por que ela tinha percebido? Ela tinha percebido que as pessoas, as famílias, iam para os rios, iam para se divertir e deixavam muito lixo, né? E aí, o que ela percebeu? Que ela só ia começar a transformar aquela realidade a partir dessa intervenção, e ela priorizou as crianças, né? E tem tudo a ver, né, nessa relação. E aí, o que era o projeto? A gente ia tinha a disciplina na escola, e a gente ia com a escola, com os colegas da escola, para os rios que a gente frequentava no final de semana com as nossas famílias, e íamos coletar os lixos que as famílias deixavam. E aí a gente pegava todos os lixos, recolhíamos, e aí no carnaval, com esse bloco Ecologicamente Apaixonados, a gente começou a pular o carnaval, né? As crianças, era um matinê, e as crianças iam com seus pais para viver a realidade do carnaval, mas com essa perspectiva do desenvolvimento sustentável, da transformação que a gente pode fazer a partir de uma mudança de hábito. E eu lembro muito bem, né, uma memória bem fresca, assim, que a professora ensinou as meninas a pegarem o negocinho da latinha, eu esqueci o nome daquilo, quando você abre da Coca-Cola, Pepsi, e você fazia... Hã? Lacre. O lacre. E aí as meninas faziam bolsa, faziam blusa com crochê, faziam vários adereços para o carnaval a partir de um resíduo, né, que ia para o lixo, e você tinha essa mudança de percepção.
E na criança, né, você tinha essa mudança de enxergar no lixo, né, no que vai para o lixo, você enxergar um adereço para o carnaval, você enxergar uma bolsa que você poderia ir para a escola, você enxergar outro elemento a não ser lixo. E a gente tem isso muito culturalmente, né, fortalecido no nosso imaginário do que é lixo não presta, do que é lixo tem que jogar fora. E isso só é desconstruído com o quê? Com mudanças de hábito, com projetos, com essa discussão que a gente está travando. E isso só acontece quando a gente tem um envolvimento, né? Nesse exemplo que eu dei para vocês, das famílias, dos professores, da escola, que ali representava o Estado, né? A escola, o papel de educação ali representado pelo Estado, e você consegue transformar ou melhorar uma realidade a partir dessa intervenção. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque esse acontecimento no setor comercial sul, né, de tirarem, de destruírem a horta, ela mostra que uma parte importante desses atores que teriam que estar atuando para transformar uma realidade do território não está totalmente consciente daquela ação, né? Hoje eu vi um vídeo rapidão, assim, depois do almoço, acho que saiu no jornal hoje, né, o fato da horta ter sido destruída, e todo mundo chocado, assim, cara, eu destruí uma horta que... Qual que é o argumento, qual que é a lógica, qual que é a perspectiva? E aí a gente entra muito na discussão do absurdo, assim, da normalização, né, disso, assim, destruiu porque estava atrapalhando. Quantas outras coisas atrapalham, né, o serviço da PM? Não teve. Será se é isso ou será se é essa lógica de como a gente não está conseguindo ter ciência da gravidade, né, de quão é importante a gente ocupar? E essa ocupação, ela é feita de uma forma multinível, assim, você via que quem conhece, né, quem acompanha o projeto, sabe que ele tem energia das pessoas em situação de rua, ali tem energia dos voluntários, ali tem energia dos comerciantes, ali tem energia de pessoas do governo que também são simpáticos pelo projeto. Então, assim, a gente precisa fazer essa reflexão, porque a gente consegue transformar o mundo. A gente não transforma o mundo sozinho, né? E o papel do Estado, ele é muito importante, porque ele é quem traz, que consegue fazer mais facilmente essa articulação. E, e eu falo do setor comercial sul, né? Porque um dos territórios da minha cidade que eu tenho conhecido mais, que eu tenho frequentado. A pandemia, né? Teve essas restrições, a gente parou de se encontrar e tudo, mas a gente sempre está sabendo do que está acontecendo, e a gente precisa ter isso em mente, assim, que a gente não vai conseguir transformar o mundo de forma individual e que a gente precisa fazer essas construções coletivas. E, e quando a gente pensa nessa construção, é muito importante ter o respaldo do Estado, né? Porque isso é uma política que, se ela pode ser facilmente replicada. Se eu fico pensando quanto, quanto privilegiado é quem tem pessoas para ocuparem esses territórios que não têm ocupação, né? Então, assim, quem mora em casa sabe, quando você tem um lote baldio do lado, se a pessoa fosse uma horta comunitária, dali tirar banana, dali tirar berinjela, couve, brócolis e tudo mais. Assim, essas construções são muito importantes. E aí eu quero entrar no tema da economia circular, porque nós estamos vivendo a gente ainda está na pandemia, mas já imaginando um cenário pós-pandemia, um cenário de terra arrasada, em que a pobreza aumenta exponencialmente, em que as pessoas não têm condição de ter o mínimo, que é o café da manhã, o almoço e sua janta, e que as pessoas são empurradas à margem da sociedade, e que existe, né, uma produção de resíduos no Brasil gigantesca. Um dos problemas estruturais, assim, de quem discute questão ambiental e que se avança muito pouco é a questão da gestão dos resíduos. E a gente tem a economia circular por trás apontando uma saída, qual é a saída? É a gente olhar para a produção de resíduo sobre um outro olhar, sobre uma outra perspectiva, pensando em saída, pensando em soluções. E aí a Fernanda usa a criatividade como uma dimensão, né, do desenvolvimento sustentável, e eu fico lembrando das escolas de samba no Rio de Janeiro, que começaram, em vez de jogar todo ano os seus adereços, o material
que é utilizado, né, para construir as fantasias, para tudo, em vez de jogar fora, o que eles fazem? Começaram a reutilizar, começaram a olhar para aquilo como, em vez de lixo, como matéria para o próximo carnaval, e redimensionaram a produção, né, e enxergaram em lixo, muitas vezes, a matéria-prima para construir uma fantasia, para construir, diminuir o custo, né, do que era inicialmente disponibilizado para o carnaval. Então, assim, você tem no carnaval essa ressignificação a partir de enxergar, né, na economia circular essa redução e aumentar, né, a reflexão. A gente reflete muito pouco. Eu fiquei pensando muito nisso durante a pandemia, porque a gente que estava de quarentena, que somos privilegiados, né, nem todo mundo teve essa possibilidade de ficar em casa, mas quem ficou viu a quantidade de lixo que a gente produziu, assim, individualmente, como família, como núcleo familiar, ou individualmente, a quantidade de lixo. Aí você olha para aquele lixo como lixo, né? Você não olha para aquele lixo como matéria-prima de novos processos produtivos, você não enxerga naquele lixo renda para a família, que tem muita família no DF que vive disso, de coletar latinha, de coletar papelão, de coletar. Então, assim, a gente começa. E aí, a pandemia, Fernanda, e todo mundo que está participando aqui dessa discussão, acho que a pandemia é um gatilho. O mundo pode não sair melhor depois da pandemia, né? Tem os céticos, tem os otimistas, o mundo pode não sair melhor. Mas que a gente está no momento de reflexão dos nossos hábitos, a gente está. E são nesses momentos de reflexões que a criatividade aflora, que os processos são repensados, que as relações são repactuadas, né? Assim, tanto de quem consumir, quantos restaurantes no Distrito Federal repensaram a sua dinâmica durante o processo de pandemia? Quantas lojas, né? Quantas grandes corporações que tinham uma dinâmica e hoje que imaginavam o teletrabalho como algo distante, que teve de uma hora para outra ter que repensar e se reinserir e se reinventar, né? E assim a gente vai seguindo, e essa questão da discussão da destinação dos nossos resíduos, ela é fundamental no mundo, mas ela é fundamental no Brasil. E quando eu falo que eu sou de uma cidade de 3 mil habitantes, quem é de cidade pequena sabe a dificuldade que é para as famílias se manterem, porque você não tem grandes empresas, você não tem um setor de serviços que possibilite todo mundo ter emprego, mas você tem a produção de lixo gigantesca. Então, assim, será que não é o momento da gente começar a repensar, né, como que a gente pode gerar renda a partir do nosso consumo e ter nessa discussão todo o Estado como um agente de integração, tanto do setor privado, né, que tem outros interesses, quanto da sociedade civil. Então, assim, você tem hoje no Distrito Federal e no Brasil, você tem uma quantidade imensa de projetos, de empresas, de empreendedores que começaram a repensar essa relação e viram, né, nesse problema um potencial de transformar o mundo, mas ao mesmo tempo gerar emprego, gerar renda e ressignificar o processo produtivo, né? Então, eu acho que essa discussão ela é essencial da gente enfrentar nesse momento. Essa discussão ela é necessária, mas ela é necessária com todos os atores sentando à mesa e tendo diálogo. Para quê? Para a gente não inibir iniciativas como a da horta, né? Porque as pessoas constroem, as pessoas gastam energia e vem lá o governo destrói. Será que esse grupo que está tocando esse projeto vai ter a mesma disposição e energia de gastar tempo, de deixar de estar com a família para investir naquele projeto, sabendo que qualquer dia o governo pode ir lá e destruir, né, o projeto? Então, assim, a gente precisa provocar essa discussão, a gente precisa se organizar e a gente precisa naturalizar esse tipo de iniciativa, entendeu? Essa iniciativa, ela não pode ser vista como algo isolado, mas ela tem que ser replicada, ela tem que ser assim, as pessoas precisam, e olha, gente, quem já participou desse tipo de projeto sabe a conexão que gera
entre as pessoas que estão envolvidas. Ali você vai conversar com a pessoa, ali você vai entender se a pessoa está passando por problema ou se não está. Ela traz um astral de cidade de interior mesmo, assim. Eu fico vendo se cada espaço dessa cidade fosse ocupada, como foi ocupado aquele território, aquela parte ali do território do setor comercial sul, a gente teria uma transformação no Distrito Federal e no Brasil. Assim. Porque é isso, é muito difícil as pessoas enxergarem num local público, porque geralmente o público é de ninguém, né? Geralmente a gente tem esse bloqueio de enxergar um espaço público como de todo mundo, como um espaço coletivo que todo mundo tem que cuidar. Geralmente as pessoas jogam lixo na rua porque acham que vai ter alguém que vai pegar esse lixo depois e limpar. As pessoas não têm essa consciência de que aquilo é dela, né? Aí, a partir do momento que tem, a gente precisa repensar o papel, né, de cada um, e a sociedade tem um papel muito importante de transformar, mas não só a sociedade, a gente como indivíduo, né, tem essa capacidade de reflexão a todo momento, assim, de pensar na redução, né, nos 3 Rs, né, da economia circular, pensar mesmo, refletir, reduzir, reutilizar, né, e isso vai acontecendo de uma forma, muitas vezes, voluntária, mas muitas vezes involuntária também. Muitas vezes a gente é empurrado assim, para aquilo, né? Você fala assim, olha, se você não repensar, muita gente fala dos céticos e muita gente fala, né, de quem questiona o aquecimento global ou que questiona, mas na verdade a gente como indivíduo tem esse questionamento, assim. Muitas vezes a gente vai no automático e a gente não observa. Né? Antes da pandemia a gente ia produzindo lixo, e como a gente sai de casa cedo e volta à noite, aquele lixo não tem o impacto que tem você estar dentro de casa só olhando aquelas lixeiras aumentando, e aí você vai 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí você começa a pensar o que está indo para o lixo que poderia ser reutilizado e gerar renda, gente. Renda. A gente está falando no momento em que quase 40 milhões de pessoas no Brasil estão indo para extrema pobreza, né? Então vamos discutir isso nesses termos de que a gente pode transformar boa parte do lixo em renda, que a gente pode repensar o nosso processo produtivo, reinserir os resíduos gerados na cadeia produtiva de outros setores, né? E é isso. Eu acho que o meu tempo já estourou. E para finalizar, eu queria fazer essa provocação, a Fernanda colocou muito bem, né, antes de mim, fazer essa provocação, assim, de como vocês imaginam que a pandemia, né, como que a gente vai repensar os nossos processos, os nossos hábitos, as nossas relações. Qual que é o impacto da pandemia nisso? Ciente, né, de que um mundo novo vai sair desse momento histórico que a gente está vivendo. Ele pode ser bom ou pode ser ruim, depende de nós. Muito obrigado. Emocionadíssima com o discurso do Rafa. Acho que a gente está caminhando para isso mesmo, né? De pensar em soluções, a gente entra na criatividade que a Fernanda trouxe, porque a economia circular nada mais é do que trazer essas coisas, né? Pensar em formas de dinamizar, de reutilizar, reciclar e Fica aí a dica, vocês que decidem. Mas, na verdade, eu conheço 5 R's e são vários R's mesmo. A gente tem que pensar em formas de refazer várias coisas. E dentro disso, o Rafa também trouxe uma coisa muito interessante, né? Que, tocando na questão das hortas, da horta que foi destruída, em pensar em como que o sistema como um todo não está totalmente integrado, porque se o governo tivesse em contato com todas as iniciativas que estão por trás, estivesse olhando diretamente para a população, talvez a gente não teria tido um resultado desse, né, que foi a retirada da horta. E falando em horta, agora eu vou convidar para falar o Bruno Macedo, que é o mago das hortas do setor comercial sul, que a gente deve muito a ele. Então, libera o microfone aí, Buba! Boa noite, gente. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui nesse time de peso, falando de uma coisa que eu amo
e que, enfim, fala muito sobre o nosso contexto, né, que vivemos como sociedade nesses últimos tempos. E eu queria começar com uma frase do Paulo Freire, que ele dizia que mudar o mundo é urgente, difícil e necessário. E mesmo após a morte dele, lá em 97, isso continua sendo uma tônica da nossa sociedade e cada vez mais claro a necessidade dessas mudanças acontecerem. Como o Rafa mesmo falou, a pandemia ela nos forçou a guiar o nosso olhar para dentro das nossas casas, dos nossos empregos, das nossas rotinas, e eu acredito que, assim como eu, assim como o Rafa, muitas pessoas se questionaram sobre seus hábitos e principalmente sobre a quantidade de lixo que a gente produz em casa. Acaba que, por ficar mais em casa, a gente é confrontado com coisas que são reais no nosso dia a dia e que, por vezes, elas ficam mascaradas aí pelas nossas rotinas. E já queria aproveitar o gancho que a Fernanda deixou e provocar uma reflexão ainda maior, não só sobre qual o mundo que a gente quer, mas qual é a urgência para a gente chegar na construção desse mundo que a gente acredita e que a gente almeja ser tão importante frente todo esse contexto que a gente tem vivido, principalmente quando a gente pega uma lupa e olha a realidade do nosso país, que vive um momento muito sensível em diferentes âmbitos, e nós temos enfrentado questões extremamente complexas, as quais não têm respostas simples e rápidas. Elas precisam, até como o Rafa disse, dessa interface entre a sociedade civil e o governo, né? Acaba que, por vezes, a gente esquece como nós, como sociedade civil, temos uma potência de capilarizar iniciativas, projetos e boas práticas se organizando. E eu acredito que, como sociedade civil, nós somos corresponsáveis desse mundo que a gente quer tanto chegar, que a gente tanto almeja construir. E, assim, é até impossível não falar do acontecimento da horta, né, como todos vocês já mencionaram, e da potência que um espaço de cultivo como aquele tem dentro do território urbano, sem a gente falar necessariamente das complexidades próprias do setor comercial sul, mas a gente olhando como uma horta que está no centro da cidade, produzindo alimento, ocupando um espaço ocioso, gerando benefícios diretos, né, como a colheita de um alimento, ou uma plataforma para você criar vínculos e difundir esse conhecimento da agricultura urbana. Além da proteção de meio ambiente, redução de enchentes, um abrigo para uma fauna e para uma flora urbana. Então, é algo que choca, assim, a todos. Não só por destruir um espaço tão bonito, mas por toda a violência e toda a truculência que foi envolvida nesse processo. E eu queria aproveitar esse gancho da horta para a gente pensar um pouquinho no nosso alimento e como a relação com a nossa comida ela é importante e ela é preponderante para a gente construir um novo modelo de interação com o planeta, baseado na economia circular, na economia criativa, baseado na agricultura urbana, numa gestão mais inteligente dos nossos resíduos. A Ana pode falar disso com mais propriedade que eu, mas a gente gera em casas 50% do nosso lixo ele é resíduo orgânico, que com a destinação correta, como a compostagem, a gente pode estar mandando 50% menos lixo para os aterros sanitários, além de estar gerando um subproduto que é o adubo, que pode estar sendo usado para a criação de novas hortas urbanas, né? Por que não? Então, é capaz da gente construir sistemas e fazer com que a gente consiga mudanças mais palpáveis. Eu queria trazer um dado, que é um dado do WWF, publicado em 2019, que ele diz que o nosso sistema alimentar é responsável por 70% dos impactos ambientais e 91% das pessoas não sabe disso. Então, por vezes,
a praticidade da gente ter acesso a um alimento tornou esse processo muito, muito mecanizado. A nossa comida passa por muitas mãos, por vezes vários e vários quilômetros, até chegar no nosso prato. Então, assim, imagina o desperdício em toda uma cadeia produtiva que faz com que esse alimento chegue no nosso prato. Um outro dado da ONU que eu acho bem legal, fala que 1/3 das terras agricultáveis no mundo todo vão ser plantadas para alimentos que serão desperdiçados. Então, a gente vive hoje em dia, até como mesmo o Rafa falou, um processo de aprofundamento de questões sociais muito sensíveis, como pessoas passando da faixa de pobreza e, enfim, a gente vai pagar essa conta aí ainda como sociedade, né? Pessoas que não vão ter acesso ao básico, que é uma alimentação digna. E é muito louco pensar que através da agricultura urbana, né, que você ocupa um espaço urbano ocioso e você transforma ele num espaço produtivo, você consegue fazer com que essas pessoas que não vão ter acesso a uma comida tenham acesso a um alimento não só de qualidade, mas com uma cadeia muito encurtada. Então, é um alimento que ele poluiu pouco, ele não tem um agrotóxico usado na sua produção, ele não tem uma super irrigação com uma perda de água altíssima. Então, eu acredito que dentro desse modelo aí que a gente quer construir, mais justo, mais voltado para o social, porque a sustentabilidade ela é um tripé. Ela é o social, juntamente com o ambiental, e a viabilidade financeira dentro desse processo todo, na formação desse tripé. Então, eu acho que a cada vez mais vai ficando claro a importância de espaços como esse que existe e vai continuar existindo no setor comercial sul. Alimentos de qualidade, sem contar todo o trabalho e a potencialidade que pode ser feita através da inserção dos moradores em situação de vulnerabilidade, né? Comer acaba que por si só, ele é um ato político. Então, é algo que tem que ser muito bem revisto nas nossas vidas, no momento onde, como sociedade, nós já estamos revendo muitas coisas. Então, é um fato que não pode ser esquecido. E falando assim da sustentabilidade e olhando por um pouco que o Rafa falou, da gente criar modelos e ter relações diferentes, a gente consegue perceber que talvez o termo sustentabilidade e capitalismo, eles têm uma incompatibilidade de princípios, né? Talvez nós estamos tentando conciliar dois termos que são inconciliáveis. Não inconciliáveis em si, falando metafisicamente, mas no atual contexto da globalização que a gente vive. Como nós vamos conseguir ter um modelo de crescimento com equidade, um crescimento com uma economia sustentável que é regida pelo lucro, pela acumulação ilimitada e pela exploração da força de trabalho, ao invés da sociedade e da necessidade das pessoas. Até as suas últimas consequências, assim, o desenvolvimento sustentável é algo que tem que ser revisto, porque um crescimento econômico ilimitado e predador da natureza é a base do nosso modelo capitalista. Então, talvez nós só consigamos alcançar esse mundo e essa sociedade que a gente tanto almeja através de uma economia que tenha um sentido solidário, uma economia com sentido criativo, circular, uma economia mais afetuosa, que não seja regido único e exclusivamente pelo lucro. E, mais uma vez, aproveitando o ensejo do Rafa, que fez uma fala muito maravilhosa, nós temos que olhar para os nossos centros urbanos e para a possibilidade de nós transformá-los. Hoje em dia já fala-se muito das cidades inteligentes, das cidades verdes, né, da gente conseguir criar um macrosistema, um microsistema dentro de um macrosistema,
onde as relações sejam mais justas, porque é bem claro que as experiências urbanas, elas são pautadas muitas vezes na violência, no desemprego, na falta de habitação de qualidade, de transporte, de saneamento. Então, existem mudanças e existem possibilidades que a gente pode explorar dentro de várias vertentes. Cada vez mais estimular a mudança nossa, individual, mas não parando e jogando a responsabilidade exclusivamente para a nossa mudança individual. Nós temos que, sim, repensar as nossas escolhas e, muitas vezes, os nossos hábitos, mas também estar atento ao que nós podemos como sociedade. Nós temos várias pautas aí hoje em dia que são muito pertinentes. A segunda sem carne. Se a gente pensar que 1 quilo de carne gasta 15 mil litros d'água para ser produzido, é algo que assusta, assim, né? E a gente olhar para a realidade do nosso país, que por vezes tem tido essa perpetuação de um país minimamente exportador de commodities, e não como a gente teve a oportunidade de, há anos atrás, exportar tecnologia, a gente está retrocedendo. Muito em cima desse mote do agro é pop, agro é tech, né? Muitas coisas que são aí vendidas para a gente de uma forma, às vezes, até mentirosa. Então, eu queria que deixassem como um dever de casa, talvez, essa reflexão nossa, das nossas casas, e extrapolar essa nossa reflexão para o coletivo, para que a gente possa cada vez mais se organizar e conseguir abordar todas essas questões que são muito, muito sensíveis, né? Nós vivemos períodos de extinção em massa. Querendo ou não, a gente pode olhar o planeta Terra, dentro da teoria de Gaia, como um ser vivo que se autorregula. Então, se nós não mudarmos a nossa visão de futuro, talvez nós não estaremos aqui para ver esse futuro. O planeta vai continuar aqui, mas nós vamos pagar essa conta que é nossa, que nós mesmos gastamos, consumimos e extrapolamos. Então fica essa reflexão. Como a gente pode se organizar como sociedade civil, cada vez mais engajada, trazendo o governo para perto também, para que haja diálogo e situações como a da horta não aconteçam mais. E sim, mais hortas, mais compostagem, mais economia solidária, mais economia circular, uma sociedade mais justa aí, que é o que a gente quer construir. Obrigado, gente. Tá com você, Areta. Ixi. Ah, tá. Não. Muito obrigada, Buba, por ter trazido todas essas reflexões, né? Tudo que você trouxe foi muito incrível. Já puxa a sardinha de novo, né, para a horta, para o que a gente viveu, né? A gente percebe, a partir de todos esses discursos que a gente teve hoje, né, o quanto que o ser humano está desconectado da natureza, né? O quanto que ele não se enxerga mais como natureza, porque como é que você vai falar sobre comida se você não tem uma relação com a natureza, né? Muita gente não sabe mais o que está comendo, o que está colocando dentro do prato, né? E por isso a gente tem esse dever cada vez mais forte de trazer isso para a sociedade. E puxando agora para Ana Maria, 4 Hábitos, que vai falar um pouco mais sobre o trabalho dela e tudo mais, que é um trabalho que conecta diretamente, né, com as hortas do setor comercial sul. E é um trabalho incrível também, que ela vai contar um pouco mais para vocês, trazendo soluções para o futuro, né? Então, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto extremamente abraçada por todos vocês do setor.
né? Eu estou chegando agora há pouco tempo que a gente se conheceu e eu me apaixonei pelo trabalho que é desenvolvido lá, e vim justamente para potencializar aí essas hortas lindas que o Buba tá montando lá e desenvolvendo junto com a Areta. Eu também estou muito honrada de estar aqui com tantas falas lindas e extremamente conectadas. E embora eu tenha essa startup, 4 hábitos para mudar o mundo, e todo mundo aqui está falando das mudanças de hábitos, aí que ela é focada em reaproveitamento de resíduos, tanto dos recicláveis quanto dos orgânicos, e de uma classe que a gente chama de energéticos também, né, aqueles que não têm outro tipo de solução. Eu trouxe uma surpresa para vocês, uma provocação muito maior ainda, porque eu achei que em 15 minutos, e com esse tema todo, o que a gente tinha que fazer aqui era trazer inputs e provocações para que isso acontecesse. Então, eu tenho muito encaixe com tudo que todo mundo trouxe, com o que a Fernanda trouxe, o Rafa e o Buba. Então, a surpresinha é essa, não vai ser falar da 4 hábitos, mas falar do princípio, né? Na verdade, eu trago um pouco do nosso porquê. E só me confirma que está aparecendo a tela, por favor. Está compartilhando? Pronto, agora foi. Foi. Desculpa aí, problemas técnicos. Ana, desculpa te interromper, parece que o som caiu aqui de novo.
Eu vou ter que mexer numa coisinha aqui, só um instante, tá? Eu vou falar que eu, né? Foi. Pessoal, confirma para a gente aí se os problemas técnicos do áudio foram Voltou resolvidos. agora, gente. Resolvidos? Uhum. Então, vamos lá. Bom, então, as reflexões que eu vou trazer aqui é sobre como esses processos regenerativos vão combater os processos de escassez que nós viemos construindo, a humanidade veio construindo ao longo desses anos, desses séculos e séculos, né, da nossa existência. Como disse o Satish Kumar, que é um indiano da escola Schumacher, nós somos natureza. Nós realmente fazemos parte desse ecossistema. Nos 3,8 bilhões de anos de evolução do planeta Terra, a gente, em algum momento, a gente surgiu, né? São muito questionáveis se são 3 mil anos, 20 mil anos, 100 mil anos, enfim. Então, e o que aconteceu é que nós viemos desenvolvendo esses processos de escassez. Então, a escassez do planeta hoje, ela é 100% responsabilidade do ser humano. E esses momentos também que foram trazidos aqui, esses desafios sociais, também são, né? Foi um comportamento humano que veio se desenvolvendo ao longo do tempo e cada vez piorando mais. A gente tem uma herança maldita dos nossos ancestrais que a gente precisa resolver. Então, eu acho que essa escassez humana também vai ser discutida aqui. Mas eu vou começar com a parte ambiental. Eu peguei 4 pontos básicos da escassez. Então, o primeiro é em relação ao consumo de matéria-prima não renovável. O que quer dizer isso? É matéria-prima natural, que vem do solo, e que a gente consome numa velocidade muito maior do que a capacidade dela se regenerar para fazer com que o sistema continue equilibrado. Então, essa é uma reflexão que a gente começa a fazer há um tempo atrás, e hoje, cada vez mais, isso está sendo discutido e está sendo buscado, embora ainda seja um desafio muito grande, mas eu vou trazer aqui pessoas brilhantes que estão fazendo isso. A segunda coisa é a poluição da água, e quando a gente fala em poluição da água, nós estamos falando de todos os sistemas, não só da água que nós como seres humanos, poluímos, por exemplo, quando a gente usa um vaso sanitário ou no nosso banho, né? Mas a poluição por vários outros motivos e fatores, sejam os industriais, sejam os de vazamento de processos químicos em mineradoras, por exemplo, né? Nossos processos de extração, e também quando a gente tem essas avalanches, essas tempestades, etc., e esses alagamentos, que ele passa varrendo tudo e vai carregando tudo para dentro dos rios, isso desemboca no mar, enfim. Então, essa poluição da água é um cuidado que a gente precisa ter, e que ele está alcançando proporções muito desastrosas, não só pelo meio urbano, mas também pelo meio natural. A destruição do solo, a gente tem que entender também o impacto que as metrópoles, megalópolis, aliás, todas as cidades têm em relação à ocupação do solo, né? Eu estudo muito ecodesign urbano, então a gente tem considerações que nunca aconteceram, por exemplo, né? Tudo bem, são estudos recentes, e a gente tem que entender que o ser humano ele é um ser em evolução, embora às vezes não pareça que a gente está em evolução, mas ele é. E hoje, aqui na UNB mesmo, com a professora Maria do Carmo, tem um estudo brilhante sobre a hidrologia do Distrito Federal, e tem esses estudos na carteira da arquitetura e urbanismo, de estudos hidrológicos e a importância disso, né, que são as bacias naturais do próprio solo. Do mesmo jeito que a gente tem a nossa pele, né, a gente tem essa superfície do solo,
onde algumas tem canais que são canais diretos de drenagem, então a gente vai tomar banho, a gente tem absorção de água pela pele, mas se a gente toma um copo de água, a gente tem uma água em grande quantidade entrando pelo canal correto, e é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de destruição do solo também, nós estamos falando das raízes das árvores, né? E até das savanas, enfim, dessa composição toda de vegetação e que está sendo ocupada ou até destruída sem ocupação nenhuma, por descuido ou por um manejo, por passagem mesmo, né? Quantas erosões a gente vê que acontecem porque começaram a passar com o carro num lugar que não deveriam. Então, isso também é uma escassez muito grande, que a gente não tem cuidado com o nosso solo, e aí eu volto na questão de que se nós somos natureza, e a natureza é nosso patrimônio, né, a gente deveria realmente ter atenção a isso, e a poluição do ar, que é extremamente importante, uma vez que o ar é a nossa sobrevivência. Eu não conheço um ser humano que consiga viver sem oxigênio. Então, eu já vi gente que consegue ficar sem comer muito tempo, consegue beber pouca água, mas sem oxigênio, por alguns minutos, a gente não consegue. Então, qual é a qualidade do ar que a gente está ingerindo, né, inalando a cada segundo? E por que a gente não para pensar sobre isso também, saber como é que a gente pode fazer para mudar um pouco essa realidade? E aí eu trouxe também a escassez no lado social. E aí, falando aqui exatamente das relações de trabalho exploratórias que foram abordadas aí por vocês, entendendo que as desigualdades na educação também são uma grande escassez e é um grande gap que acaba transformando a nossa sociedade como um todo, e também a falta de oportunidades. Eu gosto muito, eu tenho uma pessoa muito próxima minha, que ela sempre dá uma segunda oportunidade, ou uma oportunidade para alguém. É uma pessoa extremamente generosa, e a gente percebe que, às vezes, a pessoa só precisa de uma oportunidade para que ela faça diferença. Então, a gente está num egoísmo coletivo tão forte que as pessoas não dão a oportunidade da outra, nem tá falando a verdade, nem de ser capaz, nem de poder ajudar, né? A gente não dá a oportunidade nem de acreditar nos outros. Então, esse egoísmo coletivo é que está levando a gente também a essa escassez absurda. E aí, por um outro lado, o que a gente tem na regeneração? A gente começa a consumir da terra o que para a terra pode voltar. Então, isso é um conceito que a gente traz na 4H como um todo. Então, além da gente fazer esse processo de compostagem, que vai gerar adubo, e é engraçado que, assim, vem uma semente de tomate junto na compostagem, essa semente, ela germina, ela dá um tomateiro que dá um monte de tomate com milhares de sementes de tomate. Então, esse é o princípio da natureza. A natureza, ela é abundante, ela é de verdade abundante. Então, a abundância, ela pode sim acontecer, desde que seja feita da forma correta, né? Então, nunca, numa forma explorativa, nós vamos conseguir ter abundância. Isso não vai acontecer. Então, a outra forma é a gente limpar a nossa água depois que a gente usa. Eu acho que isso devia ser uma obrigação de todo ser humano, de procurar ter esse propósito, e acredito sim, eu como arquiteta tenho essa visão de sistemas, edifícios, enfim, que sejam independentes, onde eles fazem esse processo, e a gente tem que parar de ser hipócrita. Toda a água que hoje, quem é abastecido pela CAESB em Brasília, ou por sistemas públicos, nada mais é a água da CAESB do que o seu esgoto tratado e que volta para você. Então, por que não fazer isso de uma forma descentralizada, com muito menos consumo de energia e com muito menos consumo da própria água em si, né? A nutrição do solo também é uma forma de regeneração absurda, uma vez que a gente, nesse processo de compostagem que a gente faz uma provocação biológica intensa dentro do solo, e é muito interessante porque esses micro-organismos, nas suas migrações para
fazer parte desse processo, desse alimento que atrai pelo cheiro, pelo líquido do percolato que tem essa infiltração, ele passa a fazer microfuros, né, microvias dentro do solo, e isso passa a oxigenar muito mais o solo fica mais, não só mais fértil, sequestra o carbono, também fixa carbono nesse processo, e mais ajuda na infiltração. Né? Quando a gente vê os processos gramados, né, todos esses gramados que tem aqui em Brasília, grama nada mais é do que solo compactado. É muito bonitinho de ver, a grama, ajuda também no controle da temperatura, mas é solo compactado. E a gente precisa realmente descompactar isso, deixar isso daí fluir, justamente para que a gente consiga ter um processo de redução, né? Redução desses alagamentos que a gente sofre tanto por aqui. Sistemas limpos ou purificadores. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um concreto que, com a ação do sol, ele quebra as moléculas de poluição e transforma isso em oxigênio. Então, a gente tem umas soluções muito incríveis hoje acontecendo no planeta, onde esses sistemas purificadores vão fazer isso. Hoje eu assisti uma startup inglesa que ela transforma o CO2 das indústrias numa proteína que substitui a soja para alimentação de gado. Então, o mundo hoje está em movimento com mentes incríveis acontecendo e trazendo soluções absurdamente inspiradoras. E na área social, a regeneração ela pode acontecer com trabalhos colaborativos e crescentes, né? Por que não a gente trazer pessoas que elas podem não ter base de conhecimento técnico ou conhecimento educacional muito profundas, mas elas têm um conhecimento vivencial, né? E por que não compartilhar isso? Né? Eu falo muito isso para os meninos do setor, que esses moradores de rua, eles têm uma experiência de vivência que eles podem dar uma aula para a gente de comportamento humano, porque eles estão lá, eles estão observando isso, eles estão vivendo isso, então eles têm uma riqueza muito forte dentro deles, uma fortaleza muito grande na realidade de fragilidade, de vulnerabilidade deles, né? E que isso pode valer muito para outras pessoas. Então, trocar esses valores, por que não? Um ensina o outro e a gente se torna melhor, né? Essa educação que seja construtiva para todos, não uma educação padronizada, onde a gente tem português, matemática, ciência e biologia de uma forma muito estratificada, mas uma educação que ensina principalmente a pensar, a refletir, a discutir, como a gente está fazendo aqui agora, porque essas discussões são extremamente enriquecedoras. E a criatividade que a Fernanda tanto falou aí, a criatividade gera oportunidade. É exatamente na criatividade que a gente encontra esses processos regenerativos com uma força muito forte. E aí eu trouxe para vocês 3 figuras que são extremamente inspiradoras, tem muitas outras, mas eu elenquei apenas 3 que estão falando a mesma coisa atuando de formas diferentes. O primeiro é o Ernest Gott, eu sou fã, não sei se eu sou o número 1, mas eu sou muito fã dele. É um suíço que veio migrando da Suíça, passou por alguns lugares, a África, etc., e achou um cantinho na Bahia, um lugar totalmente desertificado, destruído, nascentes secas, e ele começou a trabalhar com esse conceito da agricultura sintrópica, onde, acelerando os processos da natureza, ele opera como um catalisador e com um auxiliador da natureza para deixar a natureza fazer o que ela tem que fazer e ele acelera o processo dela, né? Então, hoje ele é incrível a referência dele de hortas, né? De hortas sintrópicas, onde ele mistura a horta com árvores, e a fotossíntese constante das árvores faz com que essas hortas tenham uma produção, uma produtividade muito abundante, muito rica, fortes, grandes, 100% orgânicas, de alta saúde, com uma coisa impressionante, e eu faço essa experiência aqui em casa. Então, por acaso, eu ganhei uma muda de lírio, finquei
num vaso que eu tinha feito uma compostagem, e aí uma semente de tomate que estava lá brotou, e o tomate está gigantesco, e aí eu estou colhendo o meu tomate essa semana, acho que semana que vem já está rosinha, para que eu me alimente dele. E aí, gente, é isso mesmo, você colher, você plantar seu alimento, você colher seu alimento e se trazer essa energia para dentro de você, não é só uma experiência incrível, que é uma experiência incrível, eu acho particularmente um luxo, para mim é o ápice do luxo, mas também é uma reconexão muito forte com o seu ambiente natural, né? A Janine Benius, se vocês quiserem saber sobre o Ernest, tem esse canal dele, Life in Syntropy, no YouTube. É um canal incrível, é muito inspirador, tudo que ele conta, tudo que ele mostra, então eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada. A Janine Benius, ela trouxe esse conceito da biomimética. A biomimética usa a natureza como uma inspiração, é como se a gente fizesse uma emulação das soluções que a natureza já fez nos 3,8 bilhões de anos de evolução do planeta. Esse processo o que é? É que a natureza já solucionou os problemas da evolução. Então, a ideia é que a gente se inspire e emule da natureza essas soluções para trazer para a vida humana e solucionar os desafios que a gente tem. E tem soluções incríveis com a biomimética. A gente também tem isso dentro do nosso processo para algumas soluções que a gente está desenvolvendo. Então, a gente pesquisa muito, tem um Google da natureza, chama asknature.org, se não me engano. Então, vocês também podem olhar lá, e eles mostram cada animal, o que cada um fez para que tivesse uma solução para um problema. Então, é muito rico isso daí, e o site dela é esse biomimicry.org. E a terceira personalidade que eu trago é o Fritjof Capra. Ele é um físico, filósofo, matemático, enfim, que fez um compilado da obra dele inteira. Ele tem um livro chamado A Teia da Vida, né, muito, muito baseada na teoria de Gaia, mas ele tem esse livro que é a Visão Sistêmica da Vida, que ele traz um compilado de todos os estudos dele, onde ele mostra que tudo são sistemas, né? Nós somos regidos por sistemas, inclusive os sistemas humanos, né? Nós temos um sistema em volta da gente, com as pessoas próximas a nós, e aí como é que cada sistema impacta no outro sistema? Então, as coisas eles não são ciclos fechados. Os sistemas, na verdade, eles entram em equilíbrio na dinâmica. Então, é muito interessante o trabalho dele, ele aborda também desde o começo, traz Darwin, traz uma série de outros pensadores aí junto com ele, e aí, depois desse livro, ele fundou esse Center of Ecoliteracy, que é uma escola de ecologia, porque ele fala que nós somos analfabetos ecológicos. Então, a proposta dele agora, a dedicação dele, provavelmente para o resto da vida dele, trazer esse alfabetismo ecológico para que as pessoas entendam o que é realmente ecologia e como é que a gente pode fazer a diferença. E aí, o que esses três têm em comum é que tudo é fluxo. É exatamente a proposta de todos eles trabalha dentro desse conceito que tudo é fluxo e o equilíbrio e a abundância, elas só acontecem quando acontece o fluxo. Então, quando a gente vê que a gente tem desequilíbrios, é quando esses fluxos foram cortados. Né? Então, nosso caso social, nosso fluxo de amor, mesmo pelo próximo, foi cortado. Né? A gente está, aquilo que eu falei, o egoísmo coletivo da gente pensar na gente e não pensar no próximo e não se preocupar com o outro. Né? Então, essa discussão toda aqui, dessa entrega tão grande que a gente tem, para que a gente possa realmente fazer uma diferença com o impacto socioambiental, né, e com sustentabilidade, eu acredito que ela gera muito em torno disso, em torno desse fluxo que é importante. E aí, nessa descoberta toda, eu encontrei isso daqui,
que é um conceito da fluxonomia 4D. Eu esbarrei nisso por acaso, na verdade, e disseram assim, nossa, você faz, o que você faz na 4 Hábitos é exatamente isso. Aí eu fui pesquisar para entender o que estavam me dizendo, né? Então, essa Lala Dehaene-Zeilen, ela é uma pesquisadora também, atriz, artista, enfim, mas o que ela fez? Ela foi analisar o avanço da tecnologia, né? Então, assim, nós temos uma aceleração muito grande com a tecnologia, mas o tempo e a limitação humana não conseguem acompanhar a aceleração da tecnologia. A gente não tem mais como acompanhar isso. Por isso que a gente tem que entrar nesse processo de ter uma economia que seja colaborativa, porque a gente precisa de várias pessoas em várias pontas diferentes para que a gente possa fazer com que a gente acompanhe a evolução da tecnologia, seja rápido, né? Então, a gente precisa de muitos olhares, de muitas especialidades. Ao mesmo tempo, também, aí a gente cai na sintropia, que é onde quando 2 mais 2 é igual a 7, né? A gente não tem mais essa linearidade, a gente começa a fazer espirais exponenciais. Essa passa a ser uma economia compartilhada, né, onde todo mundo ganha, o ganha, 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 ganha. Então, também traz esse conceito. A criativa, aqui a criatividade de novo batendo na gente, justamente porque trazer soluções inovadoras que ainda não existem, né? E a multivalor exatamente porque ela gera valor em todo o ecossistema que ela está envolvida. Esse é o site da Lala, quem quiser dar uma olhada lá, ela tem um curso bacana também, e que vocês podem se inspirar e achar essas soluções. Então, foi essas as provocações que eu trouxe para vocês, assim, gratidão imensa aí pela participação. Aqui está o nosso Instagram, 4 Hábitos, tudo escrito direto, e eu espero que eu tenha provocado ainda mais, porque justamente na inquietação, nas reflexões, que a gente vai achar esses caminhos. Não é um caminho rápido, mas o importante mesmo é a gente realmente corrigir as coordenadas do nosso percurso. Isso é fundamental para que a gente faça isso, né? E aí tem uma frase também que eu gosto muito, que é: o pensamento cria, a ação realiza e o universo sincroniza. Então, que a gente, dessas reflexões, a gente comece a colocar em ação o que você pode fazer amanhã de diferente do que você fez hoje, né? E deixar que o universo lá na frente vai sincronizar todo mundo, e é assim que a gente vai realmente fazer a diferença. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada a você, Ana Maria. Ficamos muito, muito felizes de receber essas pessoas todas, né? Eu estou dando uma olhada aqui no chat do Twitch, e até agora não recebemos perguntas. Quem tiver pergunta pode mandar, ainda dá tempo. E vou falar um pouco das considerações que eu trouxe, assim, eu fiz um apanhado de várias ideias, né, do que vocês trouxeram, e pensei num emaranhado de coisas, juntando que a gente teria que pensar em processos de regeneração, que passe por uma economia circular, usando a criatividade para tornar o sistema mais sustentável e lembrando sempre que o ser humano também é parte da natureza, né? E dentro disso, a gente tem que entender a natureza como um sistema abundante e entender que tudo é esse fluxo que a Ana Maria trouxe também para a gente. E dessa forma, só tem como agradecer, né? Porque com certeza esse debate foi muito interessante, enriqueceu a vida de todo mundo que assistiu de alguma forma, né? E, opa, temos uma pergunta. Manda aí, Rafa, qual que é a sua pergunta? E pode direcionar para quem você quer fazer a pergunta também. É para Fernanda, na verdade, porque esse ano a ONU escolheu, né, 2021 como o ano da economia criativa para o desenvolvimento sustentável.
E aí, diante de todas essas reflexões que a gente colocou, eu queria perguntar para a Fernanda como ela enxerga essa decisão e qual é o impacto disso, né? Das pessoas terem essa... Porque muitas vezes a economia criativa, ela é distanciada, né, do desenvolvimento sustentável. As pessoas não têm essa conexão automática. E aí, como que ela imagina e quais são as ações, as estratégias, os posicionamentos que ela acha necessário, tanto dos atores governamentais, quanto da sociedade civil, do mercado, empresário, etc. Obrigada pela pergunta, Rafa. Eu acho que eu estou com 2 lugares abertos. Estão me ouvindo? Melhorou? Esse... Está dando um eco para mim, para vocês também? Fernanda, você está com 2 câmeras, agora resolveu. O que acontece é que isso aí foi um presente para mim, né? Porque essa é a minha pesquisa. Foi um resultado da minha pesquisa de mestrado, a relação da economia criativa com a sustentabilidade, e que, ao contrário até, Rafa, sabe, do que você comentou, em todos os escritos de economia criativa,